Olá, boa tarde. Eu me chamo Eduardo Dávila, estou como gerente da BCP Rio de Janeiro, Espírito Santo. Gostaria de agradecer a presença de todos e hoje, o nosso quinto webinar para o grupo de parede de concreto. O curso será sobre desafios da produtividade. Lembrando a todos que nós já realizamos 5 cursos. O primeiro foi quando construir em parede. O segundo, nós tratamos da norma NBR 16055, que mudou. Depois falamos sobre gestão e planejamento, logística de canteiro. E hoje vamos tratar de produtividade. Na sequência, ainda teremos controles e uma visita guiada à obra. Essa é uma iniciativa da BCP Rio de Janeiro, Espírito Santo, e tem como objetivo promover a integração e a composição de uma rede de contatos com empresas, entidades e pessoas para promover a discussão técnica e a troca de experiência através de conteúdos de melhores práticas, cases de obra, normas, procedimentos, visitas guiadas e tendências dos sistemas construtivos. Você pode assistir da sua casa e do seu escritório, os webinars e cursos, e ainda ter acesso às informações dos conteúdos pelo grupo do WhatsApp, do Rio de Janeiro, Espírito Santo, ou no canal do YouTube da BCP Rio de Janeiro, Espírito Santo. Para aqueles que já participam do nosso grupo de WhatsApp, de parede de concreto, fiquem ligados na programação no grupo. E aqueles que ainda não participam e gostariam de participar, durante o curso, anotem no chat o contato da Renata. E durante também a apresentação, vocês poderão usar o chat para perguntas e sugestões de temas. Agora eu queria apresentar o engenheiro Danilo Lorenzetto. Tudo bom, Danilo? Tudo bom, Eduardo? Tudo bem, seja bem-vindo. Danilo é formado em Engenharia Civil pela Unesp, tem MBA em Gerenciamento de Projeto pela Fundação Getúlio Vargas, é especialista e consultor técnico de sistemas construtivos de parede de concreto moldadas em loco, atua há mais de uma década no mercado de construção civil, participando dos mais diversos projetos comerciais, industriais e residenciais. Tem atuação também focada na produção de conteúdo, cursos, palestras e workshops com o tema parede de concreto, industrialização na construção civil e gerenciamento de projetos. Seja bem-vindo, vou colocar a sua apresentação e você pode dar o início com ela. Obrigado mais uma vez, um bom curso. Beleza. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez eu me sinto honrado aqui em participar, falando em nome da BCP de uma maneira geral, especificamente aí da BCP Rio de Janeiro e da BCP Espírito Santo. É sempre um prazer, principalmente ter a nossa comunidade cada vez mais unida. Eu parto do princípio de que qualquer mudança, quebra de paradigmas, falando aí especificamente num novo sistema construtivo ou de algo nesse sentido, ela vem de encontro a um preconceito e esse preconceito está aliado a uma falta de conhecimento. Então, parabéns à BCP pela iniciativa e juntos vamos nessa luta aí para cada vez mais tirar as dúvidas, principalmente no âmbito técnico, para que, como diria o professor Henrique Ceotto, que a gente diminua talvez um pouquinho do nosso ranço cultural em relação a novos sistemas construtivos e principalmente, falando aí de uma maneira geral, a industrialização da construção civil. Então, parabéns mais uma vez à BCP e muito obrigado pela oportunidade. Pessoal, como o Eduardo nos apresentou, meu nome é Danilo Lorenzetto, sou engenheiro civil, sou gerente de projetos, eu tenho uma empresa, a Lorenzetto Engenharia, uma empresa específica, focada no sistema construtivo parede de concreto, onde ela ajuda as pequenas e médias e grandes construtoras a migrarem para o sistema parede de concreto e também para otimizarem as suas performances das empresas que já trabalham com o sistema, tá? O tema proposto hoje da nossa aula aqui, dessa série de cursos, dentro do curso Parede de Concreto, essa série de aulas, é os desafios da produtividade na parede de concreto.
Então, aqui, para quem quiser mais tarde, aqui tem minhas redes sociais, @DaniloLorenceto, tem aí meu e-mail também, @DaniloLorenceto.com. E eu cometi uma loucura de deixar meu telefone, meu WhatsApp aqui para vocês, ó. 034 99206-2475. Fiquem à vontade para tirarem as suas dúvidas e entrar em contato comigo depois, tá? Então, vamos lá. No primeiro passo, eu gostaria de fazer um overview em relação à produtividade. Eu não sei se vocês já viram, mas existe um relatório da consultoria McKinsey, essa consultoria bem famosa, esse relatório é de fevereiro de 2017, onde ele fala do problema da produtividade na construção civil, mas a nível mundial. Então, existe, isso é um fato, um grande problema a ser resolvido, que é a produtividade da construção civil. Quando compara a construção civil com outro setor bem tradicional, como a agroindústria, por exemplo, e vejo a evolução dessa produtividade ao longo dos últimos 30 anos, nós vamos ver que a agroindústria subiu, foi lá em cima, enquanto a construção civil continua engatinhando. Então, primeiro ponto, a gente tem um gargalo aí, em comparação às outras indústrias, o nosso setor pouco se evoluiu. Mas isso não é uma questão só do Brasil, sim uma questão mundial. É importante que a gente entenda, né? A gente costuma dar uma avacalhada no Brasil, mas não. A produtividade na construção civil é um problema mundial. Aí você vai olhar para mim e falar assim, Danilo, mas lá nos Estados Unidos tem wood frame, steel frame, etc. Sim, existem outros sistemas construtivos mais difundidos culturalmente, dependendo do local, só que ainda é muito dependente, muito artesanal e muito dependente do ser humano. Então, ao invés da parede chegar pronta, com uma construção off-site, por exemplo, eu chego lá, está fazendo um wood frame, mas está serrando a madeira do canteiro. A mesma coisa quando a gente compara aqui com a nossa cultura da construção civil brasileira, apoiada aí em alvenaria de bloco cerâmico tradicional e superestrutura de concreto armado. Então, tem uma frase que eu brinco lá no meu Instagram, e a galera adora, que há 4.700 anos atrás, as pirâmides do Egito foram construídas colocando um bloco em cima do outro, e até hoje a gente constrói colocando um bloco em cima do outro. Será que não está na hora de mudar? Como é que eu faço essa correlação? Então, de um lado, nós temos esse problema a ser resolvido. A produtividade na construção civil ainda é muito baixa. Eu preciso produzir mais com menos recursos. Aí eu falo de materiais, mão de obras e equipamentos, e ter mais eficiência nessas obras, nesses produtos, nessas construções, produzindo com mais qualidade. Então, eu preciso deixar bem claro e fazer esse comentário bem tácito aqui. Preciso produzir mais com menos recursos. Por que eu preciso produzir mais? Quando eu olho aí para dentro de casa, começo a olhar para o Brasil é um país que tem um déficit habitacional de 8 milhões de moradias. 8 milhões de moradias. Se eu pegar a maior construtora habitacional da América Latina, que é a brasileira, por sinal, e entender quantas unidades ela entrega por ano, eu vou perceber que ela entrega de 50, 60, 70 mil unidades ano, um ano muito, muito, muito bom, contra um déficit habitacional de 8 milhões de moradias. Se eu pegar e analisar a questão de infraestrutura, por exemplo, o Brasil tem aí 50% apenas do país com saneamento básico. Então, há uma grande demanda e há um setor altamente com produtividade baixa. Não é improdutivo, mas com uma produtividade muito baixa. Então, eu tenho aí um nicho grande de mercado. Por que não mudar e por que não entender e melhorar essa produtividade? Ao invés de uma casa, falando de uma maneira bem simples, uma casa a cada 2 meses, por que não produzir 20 casas por dia, 20 casas por mês, 200 casas por ano? Por que não? Esse é o questionamento, isso que a gente tem que parar e analisar. Falando especificamente na parede de concreto, vou seguir na apresentação aqui. Eu não sei se vocês chegaram a ver essa matéria aí. Essa matéria é de 2015, 19 de março de 2015, onde a China construiu um arranha-céu completo de 57 pavimentos num recorde de 19 dias. E a gente olha isso e acha impossível. Teve aí as histórias dos hospitais de Campana,
e outras coisas aí, alinhados a uma construção modular, a um pensamento totalmente diferente, a uma industrialização na construção civil muito enraizada, fazendo até uma comparação aí com a indústria automobilística, onde é cada vez mais uma montadora ao invés de uma fábrica e assim por diante. Esse exemplo aí é bem clássico. Mas quais seriam as características básicas de um sistema construtivo industrializado? Basicamente seria atender esses requisitos que eu já comentei, produzir mais, com menos recursos, com mais qualidade, sabe? Então, quando eu olho essa realidade, a gente para e pensa, será que no Brasil é possível fazer isso ou não? E aí a gente vai para essa outra realidade aqui, desse outro slide, onde eu tenho lá 20 apartamentos em 10 dias, com o sistema construtivo parede e concreto. É bem interessante a gente também olhar para dentro de casa e entender que nós estamos fazendo um bom trabalho, mas, sim, claro, nós precisamos melhorar e muito. Então, a industrialização da construção civil, ela é um caminho sem volta e ela é necessária, independente do sistema construtivo. O sistema construtivo parede e concreto, sim, traz aí uma grande quantidade de variáveis e características alinhadas à industrialização da construção civil. Mas, se vocês me perguntassem agora, eu acho que o ponto mais importante é entender que nós precisamos mudar. Independente do sistema construtivo, nós precisamos mudar. Precisamos melhorar a nossa produtividade e precisamos atender às nossas demandas. Aí volto a bater na tecla. 8 milhões de déficit habitacional, 50% de saneamento básico e assim por diante. Tá? Aí o gráfico retirado aí da McKinsey, aí, do relatório da McKinsey de fevereiro de 2017, onde ele mostra aí, de 95 a 2015, aproximadamente, 2014, como que é a produtividade, quanto que gera a produtividade em dólares da construção civil, a total economia e economia de manufatura. Então, as fábricas, de uma maneira geral, produzem muito mais em comparação com a construção civil. E a total economia também produz muito mais. E quando eu falo da construção civil, que é uma indústria responsável por 14% do PIB mundial, que ganha da indústria automobilística, que ganha em fatia de mercado, de market share, e ganha da indústria automobilística e da indústria de óleo e gás, com uma produtividade muito baixa, a gente vê um enorme gap e oportunidade de mercado e oportunidade de melhoria e oportunidade de, como que eu posso dizer, não só de melhoria, mas uma mega oportunidade de negócio, né? Enxergamos como produzir melhor com menos recursos e atender a demanda, sanar um déficit, atender um mercado, é a faca e o queijo na mão. A gente só está com preguiça. Vou usar essa expressão, talvez não seria essa palavra, mas eu vou usar essa expressão. A gente só está com medo de cortar o queijo. Então, basicamente, a parede de concreto e os outros sistemas construtivos industrializados vêm nessa linha. É por isso que eu preciso melhorar a produtividade. Tá? E aí eu tenho aí as características básicas da industrialização. Eu tenho aí a principal característica seria a redução drástica das etapas a serem construídas. Então, lá na situação de obra convencional, teria lá pilar, viga e laje, alvenaria com bloco cerâmico e depois chapisco, engosto e reboco de revestimento. E aqui na parede de concreto eu tenho a supraestrutura junto com a vedação, numa situação monolítica e única, onde eu já tenho a estrutura e a vedação numa única etapa. Então, vamos pensar aqui, vou ser até um pouco chato falando disso. Então, na situação convencional, onde eu teria lá pilar, viga e laje, eu teria que controlar forma, prego, madeira, carpinteiro e assim por diante, de pilar, viga e laje. Aí eu tenho concreto, pilar, viga e laje, armadura, pilar, viga e laje, alvenaria de fechamento ou de vedação, argamassa de assentamento, cimento, areia, o ligante, a água, depois rasgar as paredes, colocar as tubulações embutidas, instalações elétricas e hidráulicas, ou a infra de elétrica e hidráulica. Depois eu tenho chapisco, engosto e reboco,
olha a quantidade de itens a serem controlados. Então, o controle também é dificultoso. Quando eu parto para a parede de concreto, onde eu tenho uma estrutura monolítica de concreto armado, onde eu tenho a armadura, as instalações embutidas, desmontagem e montagem das formas, em sua grande maioria das vezes laje e parede ao mesmo tempo, e a concretagem, eu estou trazendo lá 14, 15 etapas, contra 4 ou 5 etapas, ou seja, só o fato de eu diminuir a quantidade de etapas, eu aumentei o meu controle. Toda vez que ele ficou mais facilitado, se eu gasto 20 metros cúbicos de concreto, é 20 metros cúbicos de concreto. Não é 20,5, não é 19,5. Pode ser que na primeira você não acerte, mas na segunda você vai acertar, eu tenho certeza. Diferente de, quanto de areia eu gastei no reboco dessa edificação. Dá para saber? Dá, mas o controle vai ficar menos assertivo, vamos dizer assim. Então, com a redução drástica das etapas, eu aumento o meu controle. Se eu aumento o meu controle, eu aumento a assertividade do resultado. E isso acontece em qualquer sistema construtivo industrializado, e a parede de concreto traduz muito bem isso. Então, já é um ponto-chave. Só que quando eu junto isso, a possibilidade de executar todas essas etapas que eu disse, que é montagem da armadura em um dia, de montagem de armadura e instalações em um dia, e no outro já desmontar a forma, montar e concretar essa unidade habitacional sem a necessidade de um revestimento futuro, é uma produtividade altíssima. Então eu tenho alto ganho de produtividade com o sistema construtivo parede de concreto. E aí mais algumas características: redução das etapas, maior controle, produtividade, às vezes ou não, dentro da fábrica, não chove, mão de obra mais especializada, falando aí da industrialização de uma maneira geral, né? O controle de qualidade se torna mais rigoroso, eu tenho um sistema que dificulta a possibilidade de ocorrência de erros. Claro, não é perfeito, tá? A galera costuma comparar o sistema parede de concreto com a perfeição, mas não é perfeito, tem ali seus problemas, como qualquer outro sistema construtivo. Se não tomar o devido cuidado, claro que isso pode piorar. Mas o próprio sistema já foi pensado para que não tenha tanta dor de cabeça, onde a forma só se encaixa numa posição, onde eu tenho equipamentos suficientes que me deixam a parede ficar no esquadro, no prumo e assim por diante. Então é importante isso também com a mão de obra altamente reduzida. Então eu vou ter um gasto mais previsível com o material e um gasto também mais previsível com essa mão de obra, em função da produção e dessa produtividade, tá? Agora, talvez os principais ganhos do sistema parede de concreto, as principais vantagens, as principais vantagens do sistema, num sistema industrializado de uma maneira geral, são esses itens aqui, essas variáveis aqui. Eu tenho um alto ganho de produtividade. Se eu tenho um alto ganho de produtividade, se eu vou produzir mais em menos tempo, a minha obra vai terminar antes. Se a minha obra vai terminar antes, o meu dinheiro, falando aí do ponto de vista do empreendedor, do ponto de vista do dono da empresa, do construtor, o dinheiro volta antes, e essa informação é importantíssima, tá? E aí eu vou também ter uma grande economia de custos e despesas indiretas. Se a minha obra termina antes, eu tenho menos conta de água, de luz, salário de engenheiro, de almoxarife, de mestre de obra, eu tenho uma menor quantidade de mão de obra também, isso vai me trazer um menor risco, e eu também, além de tudo isso, na parede de concreto, especificamente, eu tenho um apelo na sustentabilidade, porque eu tenho uma geração de entulho muito inferior ao sistema convencional, chega a 70% menor. 70%. Então, se eu gastava 100 caçambas, agora eu vou gastar 30. Tá? Alguém aí pode me dizer, Danilo, mas a indústria cimentícia é uma das mais poluidoras do mundo, ainda consome recursos naturais e etc. Sim. Mas em comparação com o convencional, nós temos uma redução drástica na geração de entulhos. E a própria indústria cimentícia, a indústria do concreto, falando de uma maneira geral, ela tem pensado cada vez mais em como gerir essa questão da sustentabilidade. Tem aí o programa de geração de crédito de carbono,
e assim por diante. Mas esse seria um outro assunto, tá? Então, esses são os pontos importantes do sistema construtivo industrial, de um sistema construtivo industrializado e, obviamente, um sistema construtivo parede de concreto, tá? Aqui eu coloquei uma foto para vocês que acham que o sistema construtivo parede de concreto é uma inovação. Essa foto mostra uma patente de 13 de março de 1917, de um cara pouco famoso chamado Thomas Edison, onde numa cidadezinha lá nos Estados Unidos, em São Pittsburgh, tentou, prototipou e fez o que a gente utiliza hoje no sistema parede de concreto, que é uma forma que perfaz todas as paredes da unidade, e aí eu levo o concreto até lá e concreto tudo de uma vez da maneira monolítica. E aí a patente do Thomas Edison em 1917. A diferença aqui que ele estava concretando nessa imagem aqui eram mais pavimentos, e hoje a gente concreta meio pavimento ou até um pavimento de uma vez só, ou uma unidade de uma vez só. Essa é a diferença, mas basicamente o princípio é o mesmo utilizado até hoje, tá? Então não é uma novidade. A gente traz aí para a nossa realidade aí, a gente tem aí também Brasília, feita em parede de concreto, a gente tem obras como o Sesc Pompeia, por exemplo, o sistema construtivo parede de concreto, não como é utilizado hoje, mas a parede de concreto em si, muitas vezes utilizada em casas de alto padrão, com apelo estético do concreto aparente, muitas edificações públicas com concreto aparente, e assim por diante. O que a gente tem hoje é só uma evolução no mercado, impulsionado pelos programas governamentais, PAC, Minha Casa Minha Vida, e assim por diante, adicionados a uma evolução do mercado, principalmente do mercado de formas, ao longo desses anos, tanto na Europa, quanto na América Central e na América do Sul. Na Colômbia, México e assim por diante, foram se desenvolvendo e chegaram ao que a gente tem hoje, que são formas manoportáteis que perfazem todas as paredes e lajes da edificação ou das edificações. Então, retomando, só para contextualizar, no sistema construtivo, o que eu tenho ali é a montagem das armaduras, normalmente telas eletrosoldadas com reforços estruturais em pontos específicos, nos vãos, portas, janelas, na horizontal, na vertical, na diagonal, nos respaldos e em situações específicas que o projeto solicitar. Eu tenho a colocação das instalações hidráulicas e elétricas embutidas, hidráulicas quando for embutida, e elétrica com as limitações de norma para poder embutir, e a desmontagem dessa forma manoportátil e a concretagem. Tá? Então, resumidamente, é isso. Claro, obviamente, nós estamos falando de produtividade e a tipologia de forma ela vai obrigatoriamente influenciar na produtividade. Pouca gente sabe, mas hoje a gente tem uma gama de tipologia de forma no mercado brasileiro. Eu posso ter até uma forma de madeira com travamento metálico, eu posso ter uma forma de aço, inteiramente de aço, eu posso ter uma forma mista de plástico com aço, e eu posso ter uma forma de alumínio. Tá? A mais comum, mais utilizada em larga escala é a forma de alumínio. A gente tem hoje, basicamente, no Brasil, uma gama de aproximadamente de 16 a 18 fornecedores de forma no Brasil. Dessas tipologias que eu expliquei e exemplifiquei para vocês. E as mais comuns a serem utilizadas no sistema parede de concreto é a forma de alumínio, a forma mista de plástico com acabamento metálico e a forma de aço. Tá? E aí vão ter algumas variações de fabricante para fabricante, principalmente no tocante ao produto, ao travamento e também ao preço e ao modelo de negócio, que é aí alguns alugam, outros só vendem, alguns alugam e vendem, os que alugam, alguns alugam com prazos mínimos de 4, 6, 8 meses, às vezes, dependendo da tipologia de forma, até um prazo mínimo de locação de 2 meses.
Anteriormente, era basicamente esse quesito que determinava a viabilidade da parede de concreto ou não, o custo da forma. Então, anteriormente, o custo da forma de alumínio é um custo, de certa forma, elevado. Então, ele só valeria a pena ou só demonstraria viabilidade numa escala muito grande. Com a evolução desse mercado, que é essa questão da alocação das formas, principalmente em tempos reduzidos, como 2 ou 4 meses, a gente começa a atingir números menores de edificação. E à medida também que o mercado pulou da necessidade de se fazer parede de concreto, além do mercado de baixo padrão, quando ele vai para o médio e para o alto, quando tem um alto valor agregado, obviamente diminui a quantidade de unidades a serem concretadas para melhorar a viabilidade do sistema. Então, são pontos importantes a serem analisados. Então, se eu fosse fazer uma análise de viabilidade, hoje eu não analisaria apenas a forma. Apenas na análise de viabilidade, eu também analisaria a quantidade de unidades a serem construídas em relação ao prazo de obra necessário e o custo do concreto e a disponibilidade da mão de obra em função daquela tipologia de forno. Tá? Importante que hoje nós temos condições, falando especificamente da produtividade, de produzir vamos falar em casa térrea primeiro, uma unidade habitacional por dia, concretar uma unidade habitacional por dia 9 vezes. Por que 90% das vezes, Danilo? Porque nós não, dependendo aí das condições normais, temperatura e pressão, né? Obviamente eu tenho fatores externos que influenciam, como até a climatologia, o tempo, o clima, a disponibilidade dos insumos, a disponibilidade dos recursos, da mão de obra. Então, de uma maneira prática, 90% das vezes, com uma equipe treinada para aquela tipologia específica de forma, eu vou ter aí 90% das vezes uma unidade habitacional por dia em casas térreas. E pensando também ao longo do prazo, a gente tem de 10 a 11 meses bem trabalhados no ano, 20 dias úteis, 22 dias úteis por mês. Isso significa que por conjunto ali de forma, por forma, eu vou conseguir produzir de 200 a 220 unidades habitacionais ano. Talvez poderia, de uma maneira mais conservadora, abrir para 180 a 220 unidades habitacionais ano. Essa é uma produtividade básica para o sistema construtivo, para a unidade habitacional, por uma unidade de forma. Claro, é muito comum na tipologia dos predinhos térreo mais 3 pavimentos, onde eu tenho ali 4 apartamentos por andar, eu ter um conjunto de forma que perfaz 2 apartamentos, mais hall e escada, e aí eu concreto isso, rodo, concreto, e concreto, e aí, obviamente, eu teria condições, em 90% das vezes, de produzir 2 unidades habitacionais por dia ao longo desse período. E os mesmos 180 a 220 unidades, então daria 360 a 440 unidades ano, cada conjunto de 2, perfazendo 2 apartamentos. E isso se expande quando eu vou tratar aí de 8 apartamentos por andar e assim por diante. Tá? Aqui eu só queria dizer que nós temos diversas tipologias de forma no mercado. Eu tenho que analisar a relação custo-benefício para o meu projeto, então não é simples. Chega muita pergunta para mim, quanto custa o metro quadrado? Quanto custa o metro quadrado? Não é bem assim. É importante entender a sua necessidade, entender qual é o melhor custo-benefício para a implantação do sistema para o seu projeto especificamente. Levando em consideração tipologia de forma, se vai comprar, se vai alugar, quantas unidades você quer fazer, qual é o prazo da sua obra, qual é o custo desse concreto, dessa mão de obra disponível na sua região. Tá? É importante que nós entendamos isso. Aqui algumas fotos para poder ilustrar um pouquinho o sistema. Então aqui nós estamos trabalhando, vocês estão vendo aí a concretagem, da utilização de uma forma mista, que é uma forma de plástico com travamento metálico, e aqui o produto acabado aqui da parede de concreto em si. Tá?
Aqui a gente tem uma forma de alumínio, um sistema de segurança, uma forma de imunidade habitacional também. Aqui a gente tem mais o resultado final aí da parede de concreto. Aqui a gente tem uma outra tipologia já aplicada a um prédio. Então aqui um prédio de, se não me engano, 8 pavimentos. E aqui nós temos aquilo que eu disse, 2 apartamentos mais hall escada, depois rotaciona. Aqui um exemplo de uma casa de alto padrão, utilizando a mesma forma do Minha Casa Minha Vida, utilizada para fazer uma casa ou 2 casas de alto padrão, quando a gente aluga com tempo reduzido. Então a gente conseguiu isso, especificamente essa casa não vai ser de concreto aparente, mas eu consegui ter um alto ganho de produtividade utilizando a forma do Minha Casa Minha Vida alugada para fazer uma casa de alto padrão. A gente já tem conseguido isso. Então, a evolução do mercado ao longo desses anos nos ajudou a democratizar cada vez mais o sistema parede de concreto. Uma outra coisa importante que eu gostaria de dizer para vocês é que toda a cadeia de insumos para a parede de concreto, todo o resto, além das formas, caixinhas, eletrodutos, passadores, chicote elétrico, PECs, kits hidráulicos, kits de porta-pronta, toda a cadeia produtiva e cadeia de insumos e fornecedores para a parede de concreto, a do Brasil é uma das melhores do mundo, tá? Ela se desenvolveu e vem se desenvolvendo ao longo dos anos de uma maneira realmente surpreendente. Isso é um ponto positivo para nós aí. Aí o resultado final da parede acabada. Aqui as juntas. E aqui uma foto geral bonita aí de uma obra de parede concreta. Tá? É importante que você tenha a questão da mão de obra qualificada. Essa mão de obra qualificada, ela tem que ser disponível por tipologia de forma. Tem formas mais difíceis de montar, então essa mão de obra qualificada vai custar mais caro. E principalmente se você for trabalhar com a locação dessas formas, a ideia é que você produza o máximo em menos tempo possível, para você não ficar com a forma parada e não pagar uma locação que o custo da forma por unidade comece a inviabilizar. Só que não é impossível você treinar e capacitar uma equipe, tá? Falando em termos de produtividade especificamente, hoje uma unidade habitacional, tipologia Minha Casa Minha Vida, adotando forma de alumínio, você estaria trabalhando para a concretagem de uma unidade por dia, 90% das vezes, de 6 a 8 colaboradores. Então, uma mão de obra bem reduzida na montagem da forma e concretagem. Tá? Se eu for para a forma de plástico com travamento metálico, um pouquinho mais aí, de 8 a 10 colaboradores. Quando eu estendo isso para um prédio, por exemplo, uma forma de alumínio, eu teria de 6 a 8 colaboradores por forma, mais aí uma equipe de 2 a 3 armadores, mais um eletricista para ir na frente fazendo a armação e a instalação elétrica e hidráulica. Em torno aí, para um conjunto de 2 apartamentos mais hall escada na forma de alumínio, em torno de 18 a 20, 24 colaboradores para ter uma boa frente de trabalho, concretando uma vez ao dia, 90% das vezes. Tá? A gente tem visto bastante esse resultado, tem visto também ao concretar uma vez a cada 2 dias, o que traduz também em uma unidade habitacional por dia no frigir dos ovos. Na forma de plástico com travamento metálico, eu necessitaria um pouquinho mais, de 2 a 3 pessoas a mais por unidade habitacional. Eu vou aumentar esse número de 20 a 26 colaboradores, às vezes até 30, para produzir 1 ou 2 unidades habitacionais por dia por concretagem. Às vezes, na de plástico com trabalhamento metálico, a gente nem consegue concretar 2 unidades todos os dias. Uma concretagem um dia sim, um dia não. Em comparação com o convencional, isso já é um grande avanço. Uma média geral, nós temos aí que o sistema construtivo parede de concreto vai trazer uma economia de aproximadamente 35 a 40% do prazo de obra. Em algumas situações específicas, uma economia até maior, eu devia economizar até 50%. Mas eu estou falando de uma maneira muito abrangente, muito genérica. Tá?
É importante que vocês entendam, então, que a mão de obra em função da tipologia de forma é um ponto importante. Se for capacitar essa equipe, levar em consideração a curva de aprendizagem. Se eu estou trabalhando com uma forma mais difícil de montar, significa também que a curva de aprendizagem vai ser maior. Entender também que faz parte intrínseca do processo para a durabilidade da forma e para eu ter um bom produto final da parede, que eu tenha uma manutenção preventiva e corretiva dessa forma, e aí sim fazer a análise se vale a pena terceirizar ou contratar uma mão de obra própria, tá? Importante a gente pensar também nessa questão dos equipamentos. Há uma necessidade de equipamentos em função da tipologia de forma, por exemplo. É muito comum, hoje em dia, em prédios acima de 10 pavimentos, a utilização nos painéis externos, ao invés de nós utilizarmos as formas manoportáteis, ou seja, que a sua locomoção de montagem e desmontagem vai ser inteiramente manual, que nas formas dos painéis externos, esses painéis manoportáteis sejam unidos, fazendo o que a gente chama de falso trepante. E aí, com a ajuda do equipamento de içamento, com uma grua, as formas dos painéis internos são direcionados e montados. A gente tira a forma inteira e coloca, tá? Em prédios acima de 10 pavimentos, a gente tem utilizado a grua e a forma trepante. Os principais fabricantes de forma, principalmente de forma de alumínio, já têm esse produto aqui para as formas externas, tá? Lembrar também que entra na conta da produtividade essa questão da grua e entra também na conta da produtividade os equipamentos de segurança, as plataformas, os trabalhos, consoles e aparelhos, todos, de proteção periférica, linha de vida, eu tenho que ter normalmente um jogo e meio a mais, ou um jogo a mais inteiro do perímetro todo, para enquanto eu estou desmontando a forma, eu estou montando a armadura nas unidades adaptacionais posteriores e assim por diante. É importante que isso também vai levar em consideração mão de obra e assim por diante, tá? Aí, ó, nesse caso aqui, 8 apartamentos por andar, uma obra bem comum nos últimos tempos aí, inclusive essa tipologia de prédios mais altos, acima de 10 pavimentos até 20 pavimentos, e 8 apartamentos por andar, tem ganhado força nos últimos anos no sistema construtivo parede concreto. Todos eles pensando, quando tem acima de 10 pavimentos, pensando na grua e na forma trepante na periferia, tá? Aqui uma obra famosa da MRV, em Pirituba, se não me engano, Grande Reserva Paulista, a porta já é antiga, essa obra já tem entregue, mas aqui a gente consegue ver classicamente uma grua para cada dois empreendimentos, dois blocos, 2 prédios, com a montagem de meio pavimento por andar, rotaciona e monta o restante, tá? Vale aí a observação. Lembrar o seguinte, pessoal, algumas dicas bem específicas aqui. Planejar aí a sua obra, levar em consideração, obviamente, a tipologia de forma, que isso vai influenciar na produtividade. Considerar, mesmo que você trabalhe com uma equipe qualificada, você vai ter uma curva de aprendizagem no início, e se você tem um grande número de blocos, você vai sempre ter um delay de quando eu vejo a forma e começo. Planejar aí as manutenções preventivas e corretivas, preventivas a cada ciclo de concretagem, a limpeza da forma, a lavagem da forma, raspar as laterais, isso pode prejudicar um pouquinho a produtividade. Paradas específicas para manutenções um pouquinho mais pesadas, a cada 10, 15 dias, toda vez que a forma descer, dar uma manutenção corretiva, isso vai dar uma maior durabilidade para a sua forma e, sem dúvida nenhuma, um melhor produto acabado no produto final, tá? Fazer um controle dessa produtividade diariamente, quebrar as etapas ali, identificar e medir cada pequena etapa, armação, reforço, instalações, kits, montagem da forma, desmontagem, concretagem, tá? Identificar esses gargalos, sempre que você tiver um gargalo, a gente está sempre preso a essas variáveis aqui. Se a mão de obra não está atendendo, se o fornecedor não está atendendo, fazer aí as correções de rumo. Eu acabei não comentando aqui, mas essa mão de obra, normalmente, ela é paga por produção, ela é paga por unidade habitacional, por metro cúbico. Isso é importante para que você tenha um bom resultado final. Normalmente, os empreiteiros, hoje na parede concreta, eles já fazem todo esse combo de serviço.
montagem da tela, montagem das instalações, desmontagem, montagem da forma, manutenção e concretagem, tá? Pessoal, de uma maneira geral, bem rápida, é muita coisa, eu tenho condições de ficar falando aqui, sei lá, o dia inteiro sobre parede concreta, mas eu quis dar uma pincelada geral dos pontos principais e fico aí agora à disposição de vocês para dúvidas e maiores esclarecimentos. Obrigado, muito bom, excelente, Danilo. Chamou muita atenção, você comentou sobre a mão de obra por tipologia de forma. É interessante que você comentou. Qual tipo de forma, na sua opinião, tem maior produtividade, levando em consideração a quantidade de mão de obra? Você comentou sobre a tipologia, que influencia, mas o que traz maior produtividade, levando em consideração a quantidade e o tipo de forma? Tá. Porque antigamente não, ainda hoje, quando a gente analisa, eu pego os meus professores de gestão, eles analisam a produtividade como hora-homem, né? Então, é por isso que é a quantidade de colaboradores, por isso que eu falo da quantidade de colaboradores. Sem dúvida nenhuma, a tipologia de forma de alumínio hoje apresentaria o melhor custo-benefício. Só que eu tenho que avaliar também, porque uma tipologia mais difícil de montar, uma forma mais difícil de montar, ela também é mais barata. Então, aí eu tenho que pesar na balança. Vale a pena eu ter mais colaboradores e pagar mais barato uma forma e ter um prazo um pouquinho mais esticado de produzir. Mas se for analisar em números, a produtividade por hora-homem da forma de alumínio é maior em a maioria dos casos. O que a gente não estava acostumado é ter essa percepção, que a tipologia de forma altera a produtividade na parede de concreto. E sim, ela altera. Entendi. Outra pergunta. A forma trepante que você comentou, eu mesmo, a forma trepante não conheço muito. Tenho visto, mas não conheço. É uma boa alternativa? Em qual situação? Você acha que ela é uma boa alternativa? Sim, eu até comentei. Ela é uma boa alternativa e um caminho que está nos mostrando isso é que os próprios fornecedores de forma, os principais principalmente, têm pensado e desenvolvido cada vez mais soluções de forma trepante para a estação periférica. Claro, aí eu tenho a questão da locomoção dessa forma e uma análise criteriosa da quantidade de painéis que serão trepante ou falso trepante, que muitas vezes eles pegam o convencional e unem através de um sistema de união ali, e faz o falso trepante ou falso gangue, que a gente chama, e a necessidade da grua. O que a gente tem visto em edificações acima de 10 pavimentos tem visto essa necessidade. Entendi. Necessidade não, desculpa. Essa alternativa. Não é necessidade, alternativa. Essa alternativa. Eu posso fazer com convencional, posso fazer normal. Tem visto o pessoal procurar mais para esse trepante? Assim, ela tem crescido? O que tem acontecido para prédios mais altos, sim. 15 pavimentos ali, tem orçações. Tem orçado e analisado os prós e os contras. Custo da grua, diminuição da mão de obra, fazendo análise de viabilidade. Aumentou. E eu acho que é um caminho, tá? Eu acho que é um caminho, sim. A gente fala muito aqui, pelo menos aqui no Rio, a gente tem algumas, o grupo de parede mesmo que nós temos aqui no Rio, tem pequenas construtoras, pequenas e médias. Como é que viabiliza para pequena e média construtora? A gente já teve uma experiência aqui, uns 3 anos atrás, uma pequena construtora fazer, se eu não me engano, não estou lembrado bem certo, foram 20, 40 casas. Isso viabiliza? Quando é que isso viabiliza para poucas unidades habitacionais? Em qual situação que viabiliza isso? É uma pergunta dos pequenos construtores. Onde é que eu devo entrar ou não? Que característica eu devo ter? Hoje eu tenho em linhas gerais, para a gente fazer essa conta, claro, que cada projeto é um projeto e tem as suas especificidades. Mas falando em linhas gerais
das situações mais comuns que a gente tem utilizado aí, é que a galera, a comunidade, não conhece a cadeia de fornecedores e não conhece o mercado em si. Então, hoje, por exemplo, tem essa questão de uma forma de plástico, com travamento metálico, que ela aluga com o mínimo de 2 meses. Bom, antes não teria essa possibilidade. Ah, mas a de plástico não é a de alumínio. Não, mas eu vou começar. Eu estou botando o meu pezinho. Talvez alugar seria um primeiro momento mais interessante para sentir todas as dificuldades, se aprimorar no sistema e aí partir. Quando a gente faz análise de viabilidade, a gente tem um custo máximo que a forma pode custar por unidade habitacional, dependendo da tipologia da unidade habitacional. Se é uma casa isolada, se é uma casa sobradada, se é uma casa sobreposta, se é um prédio de até 4, 5 pavimentos, se é prédio mais alto. Então, eu já tenho um valor que a forma pode custar, que somado com os outros insumos, material, mão de obra, ali, vão ser equiparáveis com as mesmas situações no convencional de pilar, viga, laje, reboco, instalação, alvenaria. Então, a gente tem um custo máximo que a forma pode custar. Hoje, em linhas gerais, para a tipologia do Minha Casa Minha Vida, a gente tem conseguido dar viabilidade, ou seja, que o custo tenha se equiparado com um prazo melhor, acima de 20 unidades, dependendo da localização, um pouquinho mais, 30 unidades em função do frete, por conta dessa situação aí de quanto pode custar a forma. Mas o cliente, ou o construtor, o empreendedor, ele pode assumir que a sua unidade habitacional vai custar R$1.000, R$2.000 mais cara, mas para ele ter um retorno e para ele entrar, ter um custo da aprendizagem. Mas ele precisa entender que esse custo ele pode bancar. Quando isso acontece, eu consigo dar viabilidade, inclusive, para números menores. E aí também, numa outra situação, numa outra tipologia, sem ser Minha Casa Minha Vida, médio ou alto padrão, eu posso reduzir esse número. Hoje eu já consigo viabilizar aqui em casa de alto padrão, uma unidade habitacional apenas, com um sistema construtivo parede de concreto e sem ser atrelado ao aspecto visual ou aspecto de concreto aparente. Não, mesma unidade habitacional, que mesma forma que eu faço Minha Casa Minha Vida, eu vou fazer o alto padrão, mas com os danos da parede de concreto, uma redução drástica de prazo, principalmente. Entendi. Danilo, você que tem experiência aí com... Que característica tem que ter um empreendedor, a construtora, não importa o tamanho, para ele chegar ao ponto de dizer assim, não faça, para você dizer para ele assim, não faça, ele toma a decisão de não fazer a parede de concreto. Característica tem que ter um empreendedor, de conhecimento, de própria visão empreendedora dele. Você pode dizer assim, olha, se você pensar assim, se você age assim, sua empresa é assim, não faça. Talvez a minha maior dificuldade é essa questão do ranço cultural que eu comentei no começo, que é uma questão do professor Henrique, seu outro. Se a empresa não estiver disposta a errar, a entender que toda troca e toda mudança tem dor, e isso pode às vezes até frustrar, mas que hoje em dia eu tenho um mercado altamente desenvolvido no Brasil, que basta eu realmente conhecer esse mercado detalhadamente, contratando ou não uma consultoria do sistema, eu teria entender que eu tenho isso já disponível, que isso evoluiu ao longo do tempo, que a maior construtora brasileira hoje, 95% das suas obras são em parede de concreto, entender que ele precisa não ter medo da mudança. Acho que é isso. Mas, óbvio, falando aí tecnicamente, eu reuniria 4 itens que ele precisa estar com isso na ponta do lápis. Quais seriam esses itens? Custo da mão de obra, qual a tipologia e custo da forma, custo do concreto e talvez ali uma ideia de custo do aço. Seriam os 4 itens principais da curva ABC para ele tomar a decisão. Ó, vou ou não vou? Eu consigo hoje fazer essa análise sem avançar muito num projeto, sem gastar muito. Mas eu diria também que quem for é um caminho sem volta. Acho que tem reparado isso. Você tem obras no Rio de Janeiro, Danilo? Tá com alguma obra aqui?
Tenho clientes no Rio de Janeiro, acabei de fazer uma pré-análise de viabilidade de 2 grandes empreendimentos, levando em consideração esses 4 itens que eu disse, e tenho parceiros que eu acompanho. Não tenho nenhuma obra que eu faça algum monitoramento, mas eu tenho clientes no Rio, eu tenho participado de vários projetos no Rio. Tá bom, Danilo. Danilo, eu vou agradecer para você, vamos encerrando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por participar, da tua disponibilidade, estar contribuindo com conhecimento aqui para todos. E agradeço e aviso ao pessoal que vai estar disponível, esse curso vai estar disponível no YouTube, da BCP Rio de Janeiro, Espírito Santo. Então, vocês podem acessar no YouTube e, quem quiser, rever os assuntos aqui discutidos, tá bom? Danilo, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Até breve. Obrigado à BCP, é sempre um grande prazer. E sempre que precisar, eu estou inteiramente à disposição. Vamos junto nessa luta aí, mudar a mentalidade das construtoras para melhorar cada vez mais o produto e a performance das nossas obras. Fico aqui inteiramente à disposição de vocês para tirar as dúvidas e etc. E, mais uma vez, muito obrigado. Vamos junto. Um abraço, obrigado. Um abraço, tchau. Valeu, gente.